Mais uma vez, o judiciário vem trabalhando fortemente para a destruição da economia brasileira. Porque não faz sentido algumas decisões que a gente passa a enxergar e que vêm do judiciário. A última notícia que a gente traz agora é uma notícia do Correio Brasiliense e está relacionada àqueles aplicativos de entrega. Assim como teve uma decisão recente do Uber, onde um juiz federal mandou que o Uber contratasse todos os motoristas, agora é uma decisão contra a RAP. A matéria do Correio Brasiliense diz o seguinte: Justiça manda a RAP, empresa de entregas, tá? A RAP assinar carteira de trabalhadores de entregadores de todo o Brasil. A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício de milhares de entregadores da empresa RAP Brasil, intermédio de negócios, em todo o país. A plataforma funciona por meio de aplicativo, onde os clientes pedem as entregas, geralmente de alimentos, e recebem em casa por meio de motoristas e motociclistas autônomos que prestam serviços à empresa. A decisão, que foi obtida em primeira mão pelo Correio, foi tomada pela 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Para os magistrados, ficou claro nos autos que a empresa impõe disciplina, ordens e obriga o cumprimento de carga horária pelos entregadores, que atuam em restaurantes cadastrados na plataforma. Essa decisão é uma aberração jurídica. É uma decisão totalmente equivocada e que destrói a economia ainda mais. Você tem noção de que esses entregadores, eles têm ali sob a sua mão, com um único aparelho onde eles se cadastram e uma motocicleta que eles usam para fazer as entregas, a possibilidade da sua renda. E muitas das vezes muito maiores do que a renda de carteira assinada na indústria convencional. Há pouco tempo eu estava conversando até com um motorista de Uber. Ele falou que chega a tirar 6 mil, já chegou a tirar 7, 8 mil no mês. Em qual fábrica, em qual indústria ele vai receber isso sem uma qualificação adequada? Não vai acontecer. A mesma coisa com esses entregadores da RAP aqui, que tiram em média, quando trabalham muito, de R$ 3.500 a R$ 4.500 por mês. É R$ 3.500, R$ 4.500 por mês que vai circular no comércio. É o cara que trabalha, o salário cai no seu bolso, o pagamento das entregas cai no seu bolso, ele passa o dinheiro para a esposa, e essa esposa vai no cabeleireiro, vai fazer compra e o dinheiro está circulando. Então, ele gera, inclusive, empregos indiretos. Agora, quando uma decisão dessa acontece, o que vai acontecer aqui? Essa empresa tende a fechar as portas, porque todos os motoristas, os entregadores ali, vão pedir o retroativo dos direitos trabalhistas, e isso vai custar bilhões de reais para a empresa. E quando atua assim, com a linha de pensamento do atual governo, porque o ministro do Trabalho, ele já deu declarações nesse sentido, ele declarou guerra aos aplicativos. E aí, quando isso acontece, quem perde é o próprio trabalhador. Vamos entender muito bem, aqui não é alguém que contrata um empregado, não tem a pessoalidade. Não importa se é o Zezinho ou o Chico que vai fazer a entrega. O importante é que a entrega vai ser feita. Esse tipo de aplicativo são aplicativos de conexão. Existe uma pessoa que quer comer, existe um restaurante que quer vender e existe um entregador que quer entregar. O que o aplicativo faz? Ele dá a possibilidade de que essas pessoas se conectem. Então não há que falar em vínculo de emprego, não há que falar em vínculo de subordinação. O cara trabalha se ele quiser. Se ele não quiser trabalhar, ele vai para o Uber, vai para outra. Vai caçar emprego numa empresa onde vai assinar a carteira dele. Não tem esse vínculo de subordinação. Essa decisão, para mim, é uma decisão que vai fazer com que empresas como essa saiam do Brasil. Vai gerar mais desemprego, porque não tem demanda no setor industrial brasileiro, a coisa só piora cada vez mais. Ou seja, acaba mostrando que o judiciário tem a linha de raciocínio do atual governo. Vamos falar agora do Bolsonaro. Vou trazer para vocês uma matéria do O Globo. Tá? Eu sempre cito a fonte aqui do Globo. Bolsonaro sai em defesa dos réus condenados no 8 de janeiro, que fiquem livres dessa pena. Um pouco tardio, né? Vocês sabem que eu tenho críticas aqui e acho que a minha visão é que o Bolsonaro deveria, logo depois do término das eleições, ter se manifestado e dito, ó, vão para casa e vão fazer oposição séria. Não,
ficou naquela que diz, que não diz, deixou o povo ir se manifestar, deixou o povo ir para a rua e deixou o povo ir parar na cadeia com penas absurdas. Uma aberração que não existe igual o que aconteceu no Brasil com aquelas pessoas que estavam se manifestando na frente dos quartéis lá em Brasília. As pessoas que efetivamente invadiram os prédios, essas merecem e têm que responder pelos crimes que cometeram, mas não os crimes que foram imputados a elas. Essas pessoas que estavam lá, que estavam com Bíblia na mão, que estavam lá como idiotas úteis, alguns deles, nem sabiam por que estavam lá, foram presas com condenações a mais de 17 anos. São considerados terroristas pelos mesmos que defendem o Hamas. É uma coisa assim, assustadora o que está acontecendo no Brasil. Então, me desculpem a crítica, mas eu acho que essa crítica vem um pouco tardia, tá? Essa manifestação do Bolsonaro. Mas ele diz o seguinte: recado a golpistas presos. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu nessa quarta-feira as pessoas que foram presas nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. De acordo com ele, caso ainda estivesse no exercício de seu mandato, na data do ocorrido, as punições não seriam tão severas. A declaração foi dada em evento em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Abre aspas. Se queremos viver em democracia, é preciso respeitar a lei e o devido processo legal e individualizar a conduta de cada um, e não querer fazer justiça, cometer uma grande injustiça. Quero dizer a vocês que se eu continuasse na presidência, tudo isso não teria ocorrido. Nós lamentamos o ocorrido, esperamos que isso seja desfeito brevemente e que essas pessoas fiquem livres, e que as que foram condenadas a 17 anos de cadeia, que fiquem livres dessa pena também, disse Bolsonaro. Essas condenações são, um verdadeiro tribunal de exceção. Qualquer pessoa, dentro da normalidade no Brasil, não responderia pelas mesmas penas. Vocês sabem muito bem que tem traficante, que tem criminoso, que tem gente aí com pena muito mais dura, político corrupto, que nunca pegou penas tão duras e com julgamento tão rápido. A sequência de violações a direitos humanos advindos dessas condenações, nós podemos citar, por exemplo, o Tratado de Haia, no artigo 5º, inciso 2, a linha E. Diz que todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição. Mas quem foi julgado pelo STF vai recorrer para quem? Não tem para quem recorrer. É uma violação dos direitos humanos. A própria Constituição diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Se você cria um julgamento onde as pessoas são condenadas porque são opositoras políticas, um julgamento em que tem tempo recorde e as pessoas não têm direito de recorrer, um julgamento onde a vítima, o réu, também é julgador, violando os preceitos básicos da pirâmide do julgamento constitucional. Isso é um tribunal de exceção. Então, acerta Bolsonaro em fazer críticas, mas uma crítica muito tardia. Deveria, desde o início, ter se manifestado para que as pessoas voltassem para casa, de que aquelas manifestações não levariam a nada, como eu sempre anunciei. Eu sempre disse isso, falei, gente, isso aqui não vai levar a nada, só vai criar animosidade, não vai acontecer nada. E essa é a verdade. Então, quem critica, quem foi amigo, quem ajudou, hoje, vocês reconhecem, mas lá na época eu recebi muitas críticas por ter dito isso. Então, acho que Bolsonaro teria que se manifestar sim, mas a manifestação chegou aqui, no mínimo, com 9 meses de atraso. É o que eu vejo, tá bom? Coloca no seu comentário se você concorda ou discorda de mim sobre essa questão dos manifestantes e de 8 de janeiro, sobre o atraso da fala de Bolsonaro. Coloca no comentário, que é sempre importante. Grande abraço e até o próximo vídeo.